Hoje nós vamos falar sobre o raio-x nas fraturas. Vamos falar bastante sobre fratura hoje, tá? Vamos ao nosso assunto. Primeiro um vídeo, como sempre. Veja uma radiografia AP do joelho direito. Observe que, na radiografia, quanto mais branco for a estrutura, significa que mais denso é o tecido. Então, quanto mais branco, mais denso, mais radiopaco. Quanto mais escuro, menos denso, hipodenso, radiolucente ou radiotransparente, são os termos que nós usamos. Quanto maior for o número atômico da substância, maior será a sua densidade de prótons e, portanto, de elétrons. E quanto maior a densidade de elétrons, mais a estrutura bloqueia a passagem do raio-x e, portanto, fica mais branco na radiografia. Então, temos aqui a densidade de metal. Essa letra R é um metal que foi colocado sobre o cassete. Depois temos a densidade óssea. Veja aqui a patela, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Observe que o córtex ósseo é mais denso porque tem mais osso compacto, tem mais cálcio. Depois temos a densidade de tecidos moles. Veja aqui. E, por último, temos densidades escuras, que são a gordura, densidade de gordura, e densidade do ar, que é bem preta. Veja que a densidade da gordura é escura, aqui temos uma faixa de gordura intermuscular. Um detalhe a ser observado é que a densidade de tecidos moles, ela inclui músculo, tecido conjuntivo, cartilagem, tendão, ligamento, e água, e líquido, qualquer que seja a natureza do líquido. No raio-x, na radiografia, nós não conseguimos diferenciar líquido de tecido sólido, então entra todos eles, tanto líquido quanto tecido sólido, na densidade de tecidos moles. Nós vamos diferenciá-los da densidade do osso, da densidade do metal e da densidade da gordura. Outro detalhe é quando observamos uma radiografia, temos que observar no sentido de que o paciente esteja na posição anatômica. Então, se você comparar este desenho da posição anatômica com esta radiografia, fica fácil entendermos que trata-se do joelho direito, pois a fíbula fica lateralmente, a fíbula aqui. Se fosse o joelho esquerdo, a fíbula teria que estar desse outro lado. Aqui um raio-x em perfil, sempre que for feito um exame de radiografia óssea ou de articulação, é necessário que seja feito em duas incidências ortogonais, normalmente AP e perfil, algumas vezes AP e oblíqua. Observe aqui no maior aumento que o osso trabecular pode ser visualizado perfeitamente no raio-x, desde que a técnica tenha sido adequada. Veja como observamos aqui as trabéculas ósseas que compõem o osso trabecular. Vamos falar de um modo geral a respeito das fraturas. Basicamente, uma fratura é uma descontinuidade óssea. Existem vários conceitos aqui, fraturas completa, incompleta, diafisária, metafisária, epifisária, vários conceitos que nós vamos comentar ao longo dos casos. Temos aqui uma radiografia de dedos, aqui o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo da mão, falange distal, média, proximal e metacarpo. Observamos uma fratura na diáfise da falange proximal do segundo dedo, oblíqua, completa,
sem deslocamento, sem gap, sem envolvimento articular. Observe que sempre que radiografarmos uma estrutura óssea, nós temos que incluir a articulação distal e a articulação proximal, pois pode haver comprometimento da articulação, fratura, subluxação ou luxação, em decorrência do mesmo mecanismo que causou a fratura óssea. Classificação dos ossos. As características ósseas permitem sustentar e proteger as partes moles, além de ajudar na locomoção e no funcionamento mecânico dos membros. Os ossos podem ser classificados quanto à sua forma. Vamos fazer uma revisãozinha anatômica um pouquinho aqui, tá? Os ossos longos, que compõem a estrutura do esqueleto apendicular. Apendicular quer dizer que está pendente, tá? Ou seja, membros superiores e membros inferiores. E se caracterizam por ter comprimento maior do que a largura e a espessura. Um osso longo, em um adulto, é formado por um tubo cilíndrico, no qual se distingue das duas extremidades alargadas, chamadas de epífise, e uma parte no centro que nós chamamos de diáfise, o corpo do osso. Exemplo, o fêmur, o rádio, a una, todos são chamados de ossos longos. Estamos vendo aqui o húmero, o rádio e a una de um jovem, né? Porque nós estamos vendo ainda as epífises de crescimento, estão afastadas ainda, mas são ossos longos, também como os metacarpos, também são considerados ossos longos. Um padrão de fratura. Apesar de cada fratura ser diferente de uma pessoa para outra, muitas apresentam padrões semelhantes. Tais padrões permitem criarmos uma classificação que orienta na condução do tratamento. Basicamente, divide as fraturas de acordo com a energia, o mecanismo do trauma e de acordo com o traço da fratura. Vocês viram ali agora há pouco no vídeo, uma fratura oblíqua sem comprometimento articular. Provavelmente, o movimento rotacional. O movimento rotacional é muito comum acontecer esse tipo de fratura. Ossos curtos apresentam 3 dimensões, ou seja, semelhante. Comprimento, largura e espessura do mesmo tamanho. Os ossos do carpo. Os ossos chatos ou planos possuem função protetora, sendo o comprimento e a largura similares ou maiores do que a espessura. Exemplo, os ossos frontal. Os ossos do crânio são ossos planos ou chatos. Aqui um exemplo de um osso curto, né? Considerado curto, os ossos do tarso. Inclusive, esse calcânio aqui tem um esporão de calcânio aqui, ó, bem uma pontinha bem proeminentezinha aqui. As fraturas do tarso são mais comuns em homens, principalmente em jovens, e muitos associados a acidentes automobilísticos, laborais e desportivos. Cerca de 90% das fraturas do calcânio ocorrem em homens de 21 e 45 anos de idade, com a maioria sendo trabalhadores industriais. Já as fraturas dos metatarsos e falanges são mais frequentes em mulheres, com destaques para os acidentes automobilísticos e acidentes domésticos. Não é aquela topada que você dá na ponta da mesa, xinga a 4ª geração da família do seu marido, né? Porque você chutou a mesa. Não é isso, Egli? Sim, o meu caiu uma anilha de 20 quilos, quebrou o 3º e 4º metatarso. Estou até fazendo fisioterapia lá na faculdade. Eu li você falando. Quer dizer, não é nem acidente automobilístico nem doméstico, foi do dia a dia mesmo, no trabalho, né? Trabalho. Caraca, logo de 20 quilos, pô. Podia ser antes de 2 quilos, né? Causou tanto problema, mas de 20 quilos logo. Minha sorte é que meu pé estava no alto, né? Que eu puxo a... Estava treinando. Mas migalhava seu pé. Eu estava puxando do aparelho do leg. Se tivesse fixado no chão, esmagava o seu osso. Aí seria pior. Sim. Eu puxei, encaixei no quadril, né? Que eu jogo para montar o leg 45. Com minha sorte, gente. Simplesmente meus dedos abriram. Eu perdi o tato, porque já estou com esse problema nas mãos, né? E simplesmente ela caiu. Não sei, diz o médico que é uma tendinite, mas aí né, não passou nenhum exame, nada demais, só passou uma injeção, falou que ia ficar boa. Então, coisas, né? É uma coisa que eu brigo bastante.
remédio. Tem uns 2 anos que eu já sinto. Eu já sinto essas dores nos dedos das mãos e dos pés, principalmente na toda a face plantar. Dói muito meus pés, isso já tem uns 2 anos. Minha família todos tem problema de ossos, né? É o que acontece, eu estava treinando e estava sentindo essas dores nas mãos. Muita dor, que tinha treinado os membros superiores, então eu senti muita dor e estava falando com minha patroa. Falei, poxa, eu estou sentindo muitas dores nas mãos, tenho que procurar um especialista para ver isso. E nisso, acabei de falar com ela, fui montar o aparelho para eu treinar, né? Pô, quando eu puxei a anilha, que encaixei no quadril que ia jogar para montar o leg 45, me acontece isso, os dedos abriram do nada. Falei, caramba, estou em cima do meu pé, ainda bem que estava no alto, né? Eu falei, poxa, aí foi engessar e tal, fiquei 15 dias, tirei por conta própria, que não aguenta aquele gesso horroroso. Aí botei a bota ortopédica e com 19 dias fui no ortopedista. O que ele falou? Toma um anti-inflamatóriozinho, 12 dias, toma uma injeção, que eu reclamei das dores nos dedos, tanto dos pés quanto das mãos, diz ele que era uma tendinite, mas não procurou investigar realmente se é uma tendinite ou não, se é algum problema, né, reumatológico e tal. E disse que se eu voltasse a sentir dor, que era para eu ir lá. Aí o que eu fiz? Eu tive uma aula de eletroterapia semana passada, presencial, com o professor Portela. Eu estava explicando a situação para ele. Eu falei, poxa, o médico não pediu nenhum outro raio-x para saber se realmente estava calcificando, se os ossos estavam aliados ou não, e simplesmente me passou um inflamatório e falou que eu só voltasse se eu sentisse dor. E eu estou pisando, né, para dentro. Meu pé está pisando, acho que é pronado, né, para dentro. Então, assim, os dedos que foram quebrados, metatarso, eles estão tão duros, né, estavam duros para cima. E eu não conseguia apoiar o pé no chão. Isso já estava me causando problemas no tornozelo e no joelho. Aí foi quando ele falou, você quer fazer fisioterapia aqui? Eu falei, quero. E estou indo, hoje foi a 3ª sessão. Já estou pisando bem melhor, o pessoal tem colocado gelo, feito alguns movimentos, alguns exercícios com o meu pé, com o TheraBand e tal. Então, assim, tá super diferente. Já estou pisando bacana, já fiz alguns exercícios hoje de agachamento com salto, com os alunos. Então, assim, bem diferente, porque eu já tenho mais de 45 dias, que estava com 45 dias quando eu comecei a fisioterapia, estava conseguindo nem apoiar meu pé no chão, né, mesmo de tênis. Né? Então, assim, eu falei, poxa, isso é o quê? Negligência médica? Por que não procura explicar as coisas melhor para as pessoas, né? Então, muita gente já fica deformado por falta de comunicação, de informação. O que acontece é que a grande maioria de alguns profissionais ainda pensam que a lesão, por exemplo, no pé, não compromete o joelho, não compromete o tornozelo, quadril, coluna. O corpo não é uma articulação. O corpo é um conjunto articular. Tenho problemas de coluna. Não, você começa a pisar errado, aí o seu tornozelo sofre, o joelho sofre, o quadril sofre, a coluna vai sofrer. O quadril e a coluna. Vai. Sim, com certeza. Vai, cadeia. O meu tornozelo estava começando a inchar, né? Eu tirei o próprio gesso porque ele estava fazendo rotação no meu joelho. Eu deitava de lado, eu durmo de lado. Então, o que acontece? O gesso, ele pesa, então fazia aquela rotação no meu joelho. Eu falei, poxa, eu vou arrumar uma bota ortopédica que, pelo menos quando eu for dormir, eu tenho como tirar. Tenho como botar gelo, deixa eu fazer uma pergunta para você, desculpa. Qual a sua idade? 47 anos, né? Você já foi fazer dosagem hormonal? Não, eu tenho que ir no médico fazer isso aí, porque tem uma série de coisas, de exames para fazer, né? Você está relatando, acabou de relatar que a sua família tem problema ósseo, você já está com 47 anos. Já fez densitometria? Não, também não. E minha família toda tem esse problema de abrir, de perder o tato, doenças nos ossos, de uma forma geral, né? E já estou entrando praticamente na pré-menopausa, né? Na verdade, está toda desregulada a minha menstruação, meu ciclo menstrual. Então, preciso fazer a investigação disso aí tudo, né? Fazer os exames para poder ver, né, como é que está a minha situação, que está boa, não. Mas é por aí, você tem que fazer essa investigação, senão a coisa vai ficando pior. É o que eu falo sempre, remédio é paliativo. Ele não vai tratar o problema, ele vai aliviar o problema vai continuar. Nem sequer falou em fazer uma fisioterapia por volta, né? Toma um anti-inflamatório, mas volta para fazer uma fisioterapia. Pô, ele tem conhecimento, eu que não tenho, né? Agora que eu estou começando, né, a ter um pouquinho, né? Mas ele não, é uma pessoa experiente, um profissional e agir dessa forma, né? Você viu os dois colegas como é que eles estavam tratando? Duas formas diferentes, dá o mesmo efeito.
Existem várias formas. A cinesioterapia nada mais é do que movimento. Promover o movimento, alinhar o movimento, equilibrar o movimento, fazer para a percepção do movimento. Gente, não tem mistério. Não tem mistério, não precisa usar 1000 coisas. Estava usando as mãos. Não estava usando aparelho nenhum. Nenhum aparelho, mãos. Estava usando as mãos. Isso que eu falo, fisioterapia não é receita de bolo. É mais simples do que parece. E você resolve. Com certeza. Quando a terceira sessão, já estou pisando maravilhosamente bem. Assim, não estou 100%, mas, poxa, não estava conseguindo. Você começou a se equilibrar de novo. Sim. E ele fez toda a avaliação da minha coluna, falou que vai tratar do pé agora, que é prioridade, mas que vai continuar com outros tratamentos, né? Principalmente a coluna, uma postura que eu já tenho, um monte de coisa, né? Que ele falou que vai tentar melhorar, né? Aliviar alguma coisa. Sim. Falei, tá. É o desalinhamento. Você tem uma ideia, por exemplo, vou dar um exemplozinho, outro exemplo aqui. Perder um dente. O desalinhamento que causa a perda de um dente é uma coisa absurda. A falta de um dente desalinha a articulação toda. Desalinhando a articulação, desalinha a cervical, desalinha o ombro, desalinha o cotovelo, desalinha tudo. Um dente. Você vê como é que o nosso corpo ele é totalmente equilibrado. Um probleminha que surge desequilibra tudo. O corpo é espetacular, o nosso corpo é uma máquina espetacular. Só de pensar que 2 seres microscópicos se unem e formam isso aqui, já começa pelo espetacular por aí. Né? E os 30 trilhões de células que nós temos. É uma pena que nem todo mundo tem um conhecimento, né, para poder, assim, se prevenir de algumas doenças, né, de algumas coisas no futuro, por exemplo, né? Ele até falou, pô, você tem visão, não tem? Eu falei, tenho, que ele fez um teste para mim de olho fechado comigo, né? Porque minha cervical é muito anteriorizada, então, no caso, a minha cabeça é muito anteriorizada. Você tem uma retificação. Deixa eu te perguntar, você deve dormir com travesseiro alto, né? É horrível. É tenso o tempo todo, a musculatura daqui do trapézio e tal. Ele falou assim, você tem que usar o óculos. Eu falei, mas eu não uso. Então, ele falou, você compensa o olhar, né, para ver, anteriorizando a cabeça. Por isso que você ficou com o pescoço assim. Né? Então, assim, são coisas super interessantes que simplesmente em uma avaliação... Eu uso óculos desde os 10 anos. Então, eu tinha que usar desde dos 7, eu uso desde 10 anos de idade. Eu uso óculos desde 10 anos de idade. Eu estou com 57. Há 7 anos atrás. Eu uso óculos há 47 anos. O meu grau não sobe mais nem desce. Ele estabilizou. Tá? Porque eu usei durante 10 anos, 10 anos eu usei lente de contato. E lente de contato estabiliza o aumento de grau. Meu grau é 3,25 há mais de 20 anos. É a mesma coisa, eu só mudo de óculos. O grau é o mesmo. O meu já deve estar enorme. Eu nem sei quanto. Meu não muda mais. É a mesma coisa. Você tem o hábito de comprar uma calça, né? Depois que você chega adulto, você não precisa mais ficar fazendo bainha. Você corta e manda fazer. Porque não vai crescer mais. Né? Porque eu acho que pelo grau que eu tenho, desde criança, mesmo não usando óculos, eu acho que teria ficado cega, porque o que mais incomoda é a claridade e tal, né? A claridade um pouco para distante, né? Que eu não enxergo muito bem. Você tem fotofobia. Se você tem... Agora, se você claridade... É fotofobia. Isso é fotofobia. O meu, por exemplo, meu óculos, quando está no claro, ele escurece. É proteção, né? Ele está protegendo os olhos. Meu óculos era assim, só que eu joguei ele fora, não quis usar ele, não. Mas eu vou fazer outro. Profissional! Profissional! Aquela história que o santo não faz... Você orienta o outro e não faz para si próprio. É isso que é o problema. Faço o que eu falo, não o que eu faço. Vou dar um cascudo em você quando encontrar contigo. Tu vai ver só. Então melhorar isso aí. Mas se cuida. Então, gente, olha só. Uma fotografia antero-posterior em AP do crânio, né? Aqui, na verdade, essa imagem é feita para observar os seios frontais. É muito comum a pessoa, quando está com uma sinusite, uma rinite, ou até mesmo uma asma, bronquite, que tem as secreções,
Porque a tendência, quando você assou o nariz, você não expele, você assou o nariz, você joga para dentro, a secreção fica aqui, ó. Aí causa aquela cefaleia, aquela rinite e tal, porque está cheio de secreção aqui dentro. Esse, por exemplo, tem um pouquinho aqui, ó. Tem um pouco de secreção aqui dentro. Então isso causa, né? Aquela secreção que às vezes no final de um resfriado desce amarelada, foi aquela secreção que você jogou aqui para cima e ficou velha. Parecendo aquela gema de ovo que desce. Tem gente que desce muito. Em vez de jogar para fora, joga para dentro. Aí a secreção fica aqui, ó. Aí eu digo sempre, quem causa rinite e sinusite, a grande maioria das vezes, somos nós mesmos. Que em vez de jogar a secreção para fora, fica jogando para dentro do corpo. Ossos regulares não apresentam relação entre as duas dimensões. Exemplo, as vértebras. Ou seja, não tem forma definida. Os ossos sesamóides se desenvolvem dentro dos tendões, no caso a patela. Existem sesamóides também nos polegares e nos dois hálux. Aqui a visualização da coluna vertebral, com espaçamento ideal, né? Ou seja, o espaçamento também entre o sacro e a pelve, bacana, mas tem fezes aqui, ó. Isso aqui são fezes. No raio-x dá para ver. Está dando para ver um pouquinho do rim. Fratura nas vértebras. No adulto, quase sempre são decorrentes de traumas de grande energia, geralmente resultantes de acidentes automobilísticos, lesões de arma de fogo ou quedas de altura. Isso me lembra minha mãe e minha avó. Minha avó, com seus 80, se não me engano, 89, teve uma queda dentro da casa dela. Aí levanta, não levanta, tá doendo, dói. Minha mãe foi ajudar ela, caiu por cima dela, fraturou outra vértebra. Foi bacana o negócio, né? A minha avó fraturou L4, minha mãe fraturou L5. É uma maravilha, né? Aí duas no chão para serem levantadas, para a gente levar, porque é perigoso, vértebra, ela pode deslocar e ofender a medula, dependendo, a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro. Mas minha avó caiu, fraturou L4. Minha mãe foi ajudar ela, caiu por cima, bateu com a vértebra no chão, fraturou L5. É uma maravilha, né? Quando o santo não faz milagre, acontece 2 vezes o milagre dentro de casa. Nas crianças, sempre se deve suspeitar de agressão. Já nos idosos, também merecem destaque as fraturas patológicas, que são aquelas que ocorrem devido a traumas banais. Mas com o osso doente, como ocorre a osteoporose nos tumores, a osteopenia, a osteoporose e tumores. A maior incidência em jovens, sendo 4 vezes mais comuns no homem. Já nos idosos, existe um maior risco nas mulheres, principalmente nas portadoras de osteoporose. Aqui foi um trauma frontal da patela. O fator determinante é trauma batendo no painel do carro. Tá? Então, a pessoa provavelmente que não estava usando o cinto de segurança escorregou pelo banco no deslocamento fisicamente da inércia, né? A lei da inércia, onde você é deslocado na mesma velocidade em que o local que você está contido se desloca. Então, ele bateu com o joelho bem no painel e fez essa fratura frontal. As fraturas de patela são decorrentes de trauma direto ou indireto. Ali foi um trauma direto. No trauma direto, uma força ou impacto é efetuado diretamente na patela, foi o caso. Esse mecanismo é frequente em agressões e acidentes automobilísticos, é o caso aqui. No trauma indireto, não há impacto direto sobre a patela. Geralmente ocorre uma sobrecarga no mecanismo extensor, como o impulso vertical durante o salto ou no ato de tropeçar. Para ver uma fratura, a musculatura do quadríceps tem que estar forte demais e o osso fraco demais, para causar um rompimento ósseo. É comum isso acontecer quando algum atleta faz uso de hormônio, tá? O hormônio pode causar fraqueza nos ossos e maior tensão sobre os músculos e tendões. Não sei, Egli, se já aconteceu isso alguma vez lá na academia onde você trabalha. Já aconteceu alguma vez esse tipo de fratura? Não, que eu tenha visto, não. Eu vi uma vez com um colega uma fratura de rádio exposta. Ele tomava hormônios e quando ele foi fazer o supino, o rádio
expôs-se. Tratou, colocou placa, parafuso, gesso, 3 meses, recuperação, não ficando satisfeito, continuou tomando hormônio, foi para o supino e fraturou de novo. Bem feito. Em todos os ossos do esqueleto adulto, existem 2 tipos de estruturas que correspondem à macroestrutura do tecido ósseo. O osso cortical, que é mais denso e sólido, com alguns canais microscópicos que representa cerca de 80% da massa óssea. Os outros 20% são os ossos trabeculares. O osso cortical forma uma superfície externa de todos os ossos, sendo responsável pelas funções de sustentação e proteção desempenhadas pelo esqueleto. O trabecular representa 20% da massa óssea, sendo o entrelaçamento dos feixes. Esses 20%, apesar de ser menor, eles estão geralmente nas extremidades, tá? Nas regiões articulares. E é onde a região onde recebe mais impacto. São encontradas nas regiões internas dos ossos. Esse osso possui estrutura interna complexa, de alta porosidade e é composto por cristais de hidroxiapatita, embebidos em uma matriz de fibras de colágeno que lhe confere rigidez e o transforma em material dúctil, ou seja, tem tensão. Então, eles são como vigas em todas as direções que absorvem impacto. E essas vigas em todas as direções sofrem microfraturas de acordo com a nossa vida. E nós sofremos microfraturas diariamente sem perceber. Só que o somatório de microfraturas pode gerar o quê? Uma fratura óssea, ou seja, uma osteoporose. São poros criados devido a essas microfraturas somadas. Osso cortical e trabecular. O osso é formado por um tecido esponjoso, mais leve, o trabecular, que é revestido por uma camada exterior rígida, que é o cortical, que é compacto. O exterior do osso é coberto pelo periósteo, uma camada de tecido ósseo fibroso. Então, nós estamos vendo aqui, ó, o osso cortical e o osso trabecular, que é esponjoso. Eles ficam mais na extremidade, nas regiões articulares. O que são fraturas ósseas? São resultados de sobrecargas no osso, que podem ser únicas ou múltiplas, com uma magnitude que excede o limite suportado. Ocorre em uma fração de milissegundo e se originam através de um processo de ruptura, danos visíveis nas partes moles com característica de implosão. Eles podem ser alinhados, desalinhados, completos ou incompletos. Fratura incompleta, que normalmente as pessoas chamam de fissura, que na verdade não é fissura, é fratura incompleta. Fratura completa é quando ele transpõe o osso de lado a lado. Então aqui nós estamos vendo 2 fraturas completas de rádio e de una. Pelo próprio posicionamento do osso, o trauma foi o seguinte, de medial para lateral. A tíbia é um osso medial, a fíbula é um osso lateral. E esse trauma foi no sentido de medial para lateral. E todo trauma e toda fratura, existe um ponto fixo e existe um ponto móvel. Provavelmente esse pé estava muito fixo no chão e alguma coisa bateu medialmente na perna desse paciente, lá no terço distal. Isso é um tipo de fratura desalinhada e necessita a colocação de placas e parafusos com toda certeza, por causa desse desalinhamento. E o próprio desalinhamento, se você olhar, há uma tendência ao encurtamento do membro. Você vê que, se você traçar uma linha aqui, bem a nível de maléolos, os maléolos estão lá em cima. Por quê? Os tendões e os músculos estão ligados nos ossos e quando eu tenho essa haste fracionada, que é o caso da fratura, os músculos tracionam e puxam. Aí é uma redução de tamanho. Então ele tem que ser tracionado. É muito comum a colocação de tração transesquelética, colocam-se parafusos e tracionam o osso para tentar colocá-lo que ele chama de boca a boca, ou seja, o alinhamento entre eles, para novamente o processo cicatricial, o calo ósseo se formar. Mas, dependendo do caso, o desalinhamento dessa articulação, o desalinhamento desse osso, aqui não é uma fratura articular, mas é uma fratura do terço distal, tem que se abrir, né, uma cirurgia para a colocação de placas e parafusos. Vamos ver aqui um vídeo. Renato, sou médico e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você sobre os tipos de fraturas ósseas.
Bom, a fratura óssea significa a perda da continuidade do osso, é quando ocorre uma quebra do osso. Ela é mais frequente, as fraturas ósseas, em mulheres pós-menopausa e nos idosos. Ou seja, nesse grupo, nessa faixa etária, ocorre a maior incidência de fraturas ósseas. Ainda, as fraturas ósseas podem ser classificadas de acordo com a sua causa. São duas. As causas, fraturas traumáticas, estão relacionadas a algum acidente, algum trauma, são fraturas traumáticas. E o segundo tipo de causa de fratura são as fraturas patológicas, que a princípio não tem nenhuma causa aparente, ela ocorre devido à osteoporose, aos tumores ósseos, devido a uma fragilidade do osso. Nós chamamos de fratura patológica. Existe ainda um outro tipo de classificação de fraturas ósseas de acordo com a lesão envolvida. Então, primeiro, são 4 delas. Primeiro, a fratura simples, é aquela que atinge apenas o osso. Segundo, a fratura exposta, é aquela que perfura a pele, nós conseguimos visualizar o osso, fratura exposta. Terceiro, a fratura complicada, é aquela que envolve outros órgãos, outras estruturas, atinge nervos, vasos sanguíneos, até o músculo, fratura complicada. E, por último, é a fratura incompleta, é aquela que ocorreu a fratura, mas não chegou a quebrar mesmo o osso. E, por fim, a última classificação em relação aos tipos de fraturas ósseas. Existem vários tipos, vou falar dos 4 mais frequentes. Primeiro tipo, o tipo de fratura oblíqua. O próprio nome já diz, ocorre uma fratura oblíqua num osso longo, por exemplo. Segundo, fratura cominutiva, é aquela fratura que gera vários fragmentos de osso, ocorre uma quebra em vários fragmentos do osso. Terceiro, é a fratura exposta, é aquela que ocorre exposição do osso, nós conseguimos enxergar o osso ali, rompeu a pele, é aquela que tem maior risco de infecção. E a 4º tipo de fratura é a fratura em espiral ou espiralada. O próprio nome já diz, devido a um movimento, a um trauma ali em espiral, ocorre uma fratura em espiral ou fratura espiralada. Bom, esses foram os principais tipos de fraturas ósseas. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Explicaçãozinha rápida dos tipos de fratura. O efeito mecânico de uma fratura consiste na perda de continuidade óssea, que leva a uma mobilidade patológica, perda da função de suporte ósseo e dor intensa. As forças deformantes atingem o osso por meio de traumatismos e as fraturas ósseas podem se localizar no local de aplicação da força, o traumatismo direto, ou a distância dela, o traumatismo indireto. Como exemplo de traumatismo direto, temos um indivíduo que recebe um golpe na perna e tem uma fratura de tíbia, uma pancada com um pedaço de pau, por exemplo. O trauma foi exatamente no local da fratura, por isso é considerado como traumatismo direto. Como aqui o exemplo. Pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a classificação das fraturas. A gente vai dar uma mini revisada nisso aí, tá certo? Sendo que a gente não vai se estender muito no assunto, até porque existem vários tipos de classificação, tá certo? Assim como existem vários tipos de nomes de fraturas, mas hoje mesmo a gente vai ficar falando somente sobre a classificação desse tipo de fratura, desses tipos de fratura, melhor dizendo. Que a classificação, ela corresponde mais às formas anatômicas das fraturas, enquanto os nomes foram nomes que a medicina deram às fraturas de acordo com o mecanismo do trauma, tá ok? Quanto aos nomes das fraturas, faremos isso, uma aula só para isso, tá ok? Em uma outra oportunidade. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre as classificações. Que classificação essas fraturas podem receber? Temos aqui quanto à continuidade da pele, são os tipos de classificação. Eu só vou falar rapidamente, vocês estão vendo essa fratura de húmero, o que está acontecendo ali, aqueles fragmentos de bala de revólver. Olha a quantidade de fragmentos, além das balas que estão mais claras, aquela coloração mais clara, mas os fragmentos ósseos, a bala bateu e desfacelou o osso da pessoa que levou esse tiro, tá? Aquilo tudo ali é fragmento de osso.
desculpa, de bala, né? É chumbo. E como é que o osso está todo fragmentado? Isso é uma fratura cominutiva, ou seja, vários fragmentos ósseos. Ok? Continuidade da pele, quanto à extensão do trauma, tá? Quanto ao tipo de traço, quanto ao alinhamento, tá certo? E algumas Então, esses quatro tipos de classificações, elas recebem subtipos de classificação, ok? No caso da continuidade da pele, a gente pode classificar como fechada ou como aberta, também chamada de exposta, tá certo? Nas fraturas fechadas, nós não temos o trauma externo da pele, enquanto na fratura aberta ou fratura exposta, naturalmente nós temos o dano, né, lá da pele, danos bem mais extensos de vasos sanguíneos. Temos na exposta, temos também, não é tipo de fratura seca, até porque como existe a lesão desses vasos, ocorre muito sangramento, tá entendendo? Então vamos lá, vamos seguir. Temos quanto ao alinhamento, temos as fraturas com desvio e sem desvio, tá ok? À direita, nós podemos notar aqui que não temos um desvio ósseo, né? Temos a fratura, como vocês podem ver aqui, bem no meio da diáfise, né, do osso, porém, não temos um desvio perceptível desse osso. Enquanto aqui uma fratura do supracondilar do húmero, né, bem um pouco acima dos côndilos do húmero, veja que um pedaço, vamos dizer assim, um fragmento do osso desviou-se do fragmento distal, ok? Então, notadamente aí, nós temos uma fratura com desvio. Quando a gente fala em extensão da fratura, nós podemos classificar como completa ou incompleta. Completa quando há a separação das corticais, né? Nós temos fragmentos da fratura, ok? Há uma separação, melhor dizendo, entre as partes dos ossos, ok? Enquanto na incompleta, veja que na imagem à direita, de uma fratura de rádio e ulna, nós temos aí a fratura bem aqui evidente, porém não há a separação desses ossos, né, dos fragmentos. Nessa fratura que ele está falando, essa aqui que eu estou mostrando a vocês agora, é uma fratura chamada engalho verde, tá? Os dois ossos não têm separação, eles estão tortos, mas não estão totalmente quebrados, enquanto que esse aqui, a nível de fêmur, está totalmente quebrado. Inclusive, esse aqui está em encurtamento em relação ao membro, tá? Por causa da tensão dada pela musculatura anterior e posterior, traciona o fêmur para cima. Mas aqui é uma fratura em engalho verde. Um exemplo de traumatismo indireto é quando o indivíduo cai e se apoia com a mão durante a queda, fraturando o antebraço, ou o cotovelo, o ombro ou até a clavícula. O impacto foi aplicado na mão, mas foi transmitido para o membro superior. Quais são os sinais e sintomas? As fraturas ósseas têm, na maioria das vezes, toda uma sintomatologia que se inicia logo com a aplicação do trauma. Porém, na fratura por fadiga, em que não existe um trauma precipitante, os sintomas se desenvolvem lentamente, resultando numa dor crônica. Os principais sintomas das fraturas são dor, quando o membro está em repouso ou imobilizado, a dor é basal, ou seja, local, com uma intensidade não muito forte e tolerável na maioria das pessoas. Essa dor se exacerba em picos e se torna muito forte caso o segmento fraturado seja mobilizado ou palpado. A dor é referida como sendo mais intensa na região da fratura e a palpação se localiza no ponto da dor óssea máxima.
Olha o exemplo aqui de uma fratura, trauma direto. Doeu aí, né? Doeu aí. Ele está no mecanismo de movimento, o pé fixo do outro jogador, o movimento dele continua, tíbia e fíbula foram fraturados. É a tal de história do ponto fixo. O ponto fixo é o pé do outro jogador, de azul com branco. E o ponto móvel é o que está de vermelho. Uma situação bastante feia. Alguém sentiu dor aí? Deve ter sentido. Que é uma situação bem feia. O mecanismo de trauma é um mecanismo bastante feio. Um aumento de volume surge nas adjacências da fratura e tem dois componentes. O primeiro é de aparecimento rápido devido ao hematoma e o segundo se instala lentamente, se estabilizando em torno de 6 horas. Esse aumento é devido ao processo inflamatório pós-traumático. É comum acontecer isso, tá? Crepitação, o ranger, né, o osso crepitando, é uma sensação tátil que corresponde a um atrito de um fragmento ósseo com o outro. Apesar da crepitação óssea ser um sinal encontrado em fraturas, na prática ele nem sempre é encontrado, pois a crepitação só vem aparecer em fraturas que são completas, que têm mobilidade e contato com fragmentos da mesma superfície fraturada. Como a crepitação é acompanhada de muita dor, ela é pesquisada objetivamente. Acontecem também deformidades, é a manifestação clínica de desvio dos fragmentos e não ocorrem fraturas ósseas sem desvio. Mobilidade anormal, né? O encurtamento, a falta de você não fazer carga sobre o membro, a dificuldade às vezes de pegar, a dificuldade de carregar. É o movimento de um fragmento em relação ao outro. As manobras para a pesquisa de fratura, como a palpação intempestiva, crepitação, etc., são muito dolorosas e devem ser dispensadas quando já há sinais evidentes de fraturas ósseas, como a mobilidade anormal e a deformidade. Outro exemplo aqui. Olha o pé do cara totalmente girado, deformado. Se for um mexicano, olha o pé dele como é que está. Uma fratura rotacional, provavelmente o pé dele preso no chão, alguém foi e bateu na perna dele. Pé totalmente torto, olha lá. Classificação das fraturas. As fraturas ósseas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Uma classificação não exclui a outra e muitas vezes elas se complementam. Às vezes tem mais de um tipo de fratura numa mesma fratura. Então nós temos fraturas transversas, são as mais comuns, fratura fechada, incompleta, fratura oblíqua, no sentido diagonal, fratura exposta, quando ela rompe o tecido externo, principalmente a pele, fratura em espiral, movimentos rotacionais, e fratura cominutiva é aquela que tem vários fragmentos. Vocês viram a fratura cominutiva, no caso daquela pessoa que levou um tiro, né, um PAF, um projétil de arma de fogo, e a quantidade de fragmentos que estavam no úmero. Primeiro tipo, as fraturas traumáticas ocorrem em ossos onde não há doença prévia, quando é aplicada uma força superior ou coeficiente de resistência à elasticidade. Ocorre na maioria das vezes nos ossos longos do membro inferior e em pacientes com idade inferior a 40 anos, devido a acidente de alta energia proveniente de acidentes com veículos automotores. Aqui um exemplo de fratura completa de 2 ossos. Pelo próprio posicionamento, foi um trauma por uma pancada, um chute ou um pedaço de pau, fez uma fratura de radiouna, deslocada, sobreposta, quem chama de fratura cavalgada, o osso se sobrepõe, né? Está aqui o ossinho, pum, ele sobrepõe. Também, provavelmente, colocação de placas e parafusos aqui. Fraturas do tipo patológica, né? Causas patológicas, é um tipo de fratura que ocorre em um osso que foi previamente enfraquecido por um processo patológico, um tumor, né? Um tumor, um cisto, tudo isso pode provocar uma fraqueza desse osso. As causas podem ser a osteoporose senil, o hiperparatireoidismo,
a osteogênia imperfeita, ou seja, a que a gente chama de osteopetrose, os cistos, os tumores e algumas infecções. O diagnóstico dessas fraturas ósseas patológicas é radiográfico, mas pode ser questionado clinicamente, já que geralmente o traumatismo causador da fratura é muito pequeno. Então aqui é uma fratura patológica devido, vocês vejam que o próprio formato da vértebra estão formando o que a gente chama de fratura em coifa, tá? Um formato de coifa e a fragmentação. Tem um pedaço aqui e tem um pedaço já esmagado aqui. Provavelmente, um caso desse tipo aqui, esse fragmento é retirado e eles vão fusionar essa vértebra nessa aqui, tá? Para ele não perder tanta mobilidade. Fraturas na coluna. As principais causas para fratura na coluna são acidentes automobilísticos ou motociclísticos. Inclusive, acidente motociclístico, dependendo da região cervical, é morte instantânea, tá? Eu tenho um medo desgramado com moto. Queda de moto, se for uma queda em alta velocidade, é partir para cima rapidamente, não tem jeito. Quedas de altura, aqui também a gente poderia colocar mergulhos em águas rasas, também pode acontecer isso. Traumatismo no esporte. Traumatismo de baixa energia, geralmente fraturas osteoporóticas ou patológicas. Exemplo, uma osteoporose, uma pessoa descendo do ônibus, pode causar uma fratura. Existem mecanismos principais que podem causar fratura na coluna. Flexão, movimento em flexão brusco, extensão também brusca ou movimento de rotação. É mais comum de rotação, tá? São fraturas espiraladas. A fratura em flexão pode ser subdividida em compressão e explosão. Esses são os tipos mais comuns de todas as fraturas de coluna. São muito comuns em fraturas por osteoporose. As fraturas em extensão mais comuns são os tipos de flexão e distração, e muitas vezes se apresentam com lesões ligamentares associadas. A calcificação também desse ligamento faz com que a tensão maior sobre o osso cause esse tipo de fratura. As fraturas com mecanismo de rotação são as mais graves e muitas vezes determinam fratura-luxação em uma vértebra. São as lesões mais instáveis e que requerem abordagem cirúrgica precoce. Por aquele caso que a gente viu anteriormente, aquele fragmento é retirado, eles vão artrodesar, ou seja, unir um osso ao outro e mantém-se a vida dele. Aqui uma fratura por compressão de uma vértebra, a nível de L5, uma fratura de extração, no caso aqui é uma fratura em flexão, aqui uma extensão e aqui uma fratura luxação, que é uma fratura rotacional. Inclusive você vê que pela própria rotação o disco também vai junto, aqui nem tanto e aqui também não, mas aqui o disco também sofre um trauma. Os sinais e sintomas das fraturas de coluna irão depender basicamente do tipo de fratura e da gravidade da lesão. Os sintomas mais comuns são dor aguda na região da fratura ou que irradia no trajeto de um nervo, piora da dor ou ficar em pé ou sentado por longo período, dormências ou formigamento, ou seja, parestesias em algum membro, fraqueza em algum membro e problemas urinários fecais como incontinência e retenção de urina ou até fezes. Isso geralmente é fraturas a nível de sacro-cóccix, ali na cauda equina, que são nervos que estão, nervos vestigiais que fazem inervação de bexiga, de uretra. Então, olha só, aqui é um caso, por exemplo, essa fratura aqui é um caso por um tumor. Tem um tumor aqui, ó. Você vê que o osso parece que foi todo comido. Aqui. Isso aqui é uma tumoração. Um tumor. Um osteosarcoma. Estresse ou fadiga. Essa fratura se instala vagarosamente devido à confluência de microfraturas que surgem em decorrência de pequenos traumatismos ou esforços aplicados ciclicamente no osso. Tem um nome característico esse tipo de fratura, chamado fratura por estresse. Né? É muito comum em jogador ou atividade de impacto constante que vão causando essas microfraturas até que o osso fica mais frágil e acaba fraturando no total. Está muito relacionado com atividades esportivas ou profissionais, como, por exemplo, fratura do terço proximal da tíbia, na bailarina, e a fratura de metatarsais dos recrutas do exército que fazem marcha forçada. Aquele coturno é muito duro, então, marchando com aquela carga, né, em local duro, mais ainda.
Isso aqui deve ser a fratura sua, né? Aqui, ó. Fratura na falange, no metatarso, a região proximal. Deve ter tido mais ou menos o que você teve de fratura. Isso aqui é muito comum, topada no canto de mesa. O dedo vai embora. Foi aí que você fraturou? Foi sim. É muito comum essa fratura, tá? O Neymar também foi, essa fratura foi aqui, ó. A fratura dele foi aqui. No pé dele foi aqui. Pisão que ele teve foi nesse local. Aí você vê bonitinho, ó, o canal medular, o osso condral. Você está vendo aqui perfeitamente as trabéculas ósseas, ó, perfeitamente. Essa imagem está espetacular. Olha o osso sesamoide aqui no hálux. É ele aqui, ó. 1, 2. As fraturas ósseas por estresse são caracterizadas por dor atípica no caráter progressivo e um processo de reparação do osso, que vai se instalando simultaneamente. Quando é diagnosticado, já existe um calo ósseo presente. Classificação das lesões de fratura: simples ou fechada. Tipo de fratura onde o osso não atravessa a pele. Por que elas acontecem? As fraturas de estresse podem se originar de um aumento muito rápido da intensidade, volume ou mesmo uma mudança do tipo do treino. Essa é a principal causa, ou seja, o excesso de atividade. O estresse ósseo. A fadiga e o desequilíbrio muscular são as principais responsáveis pelas fraturas, por redução da absorção do impacto sobre o osso. É aquela história, carga excessiva naquela pessoa que ainda está no processo de formação, ele cresce demais na parte óssea, mas a parte muscular não acompanha. Então, o traumatismo sobre o osso é muito intenso, levando a essas fraturas por estresse. Gera um aumento no estresse em pontos focais, são fraturas microscópicas, não corrigindo a tempo pode levar a uma fratura macroscópica, possível de se ver no raio-x. Aqui é uma fratura por estresse na falange média, no metatarso, no terceiro metatarso do pé direito, tá? Bem visível, e já tem formação de calo ósseo. O que vocês estão vendo aqui, essa nuvem ao redor desse osso, já é formação de calo ósseo. Fratura exposta ou aberta. Nessa fratura, o osso fraturado se projeta através da pele. Imagem feia, né? Porque rasgou a pele, pegou o quadríceps, né? O vasto lateral foi rompido, tem extravasamento de sangue, porque ele pega vasos também, e o osso exacerba para o meio externo. O sistema de classificação mais bem conhecido das fraturas expostas é a classificação de Gustelow-Anderson. Tem vários autores, gente, para cada tipo de fratura, e cada pessoa usa um tipo de classificação. Essa é uma delas. Você tem uma ideia, uma classificação para fêmur, tem uns 10 autores, cada um fala de uma forma de classificação. Você tem que escolher uma e ir naquela linha de ação. É baseado no tamanho da laceração da pele, grau de lesão das partes moles e sua contaminação. Classificação desse cara, tá? Tipo 1, laceração menor que 1 centímetro e não há evidência de contaminação. O tipo 2, laceração maior que 1 centímetro com contaminação moderada. Tipo 3, aí o tipo 3A, 3B e 3C, e segundo a classificação daquele autor. Lesão de partes moles grave, mas cobertura adequada do osso, altamente contaminada de 5 a 10%. É tipo da fratura que tem que ser levado rapidamente para o centro cirúrgico para ser lavado, descontaminado, aberto, fixado, colocação de placas e parafusos, fechado e mandando essa pessoa para ficar um tempinho aí, uns diazinhos no hospital. Tipo 3B, lesão de partes moles grave, contaminação massiva, ou seja, extensa, osso está exposto e há uma remoção de periósteo de 10 a 50%. O tipo 3C é igual a 3B, mas com uma lesão arterial necessitando reparo. Lesão arterial pode levar até a morte, tá? Se romper, por exemplo, uma artéria femoral, o cara pode vir ao óbito se não for socorrido o mais rápido possível. Olha uma outra fratura exposta de tíbia e fíbula, rompimento de tecido, rompimento dos músculos aqui, o tibial posterior e o fibular longo. A imagem é feia, mas
Você vê que tem sangue aqui. Desculpa. Fratura completa. Esse tipo de fratura ocorre de forma completa quando acontece o corte e reparação das partes fraturadas. As principais formas de fraturas ósseas são os seguintes. Fratura transversal ocorre em um ângulo quase reto em relação ao eixo longitudinal do osso. Então, aqui é uma fratura completa. Você vê que os autores falam que para que a gente tenha uma visualização de uma fratura, eu tenho que ter pelo menos 2 incidências. Se possível, AP e perfil. Fratura oblíqua atravessa o osso em um ângulo oblíquo. Aqui é uma fratura oblíqua. E aqui depois a colocação de placa e parafusos. Ela é em diagonal, tá? A fratura oblíqua ela é toda em diagonal. Fratura em espiral, o osso é separado e a fratura forma espirais ao redor de um eixo longitudinal. São movimentos de torção. Aí um caso, você vê que um alinhamento é todo em diagonal e movimento torsional. Minha avó fez uma fratura de transtrocantérica, onde tem ali a linha transtrocantérica, né? A crista transtrocantérica, no movimento girando na cama, né? Uma fratura osteoporótica transversal desse tipo aqui, oblíqua, na verdade, né? Movimento rotacional. No mesmo momento que eu cheguei à casa dela, eu falei, está fraturado o fêmur. Como é que você sabe? A perna está mais curta que a outra. Estava inchado, local, né, da fratura, bem lá em cima, lá perto dos trocânteres, e a perna estava mais curta com o outro. Tem uma diferença também. Às vezes o pé gira lateralmente, o pé gira medialmente. Se a fratura for nessa linha transtrocantérica, o pé tende a voltar-se lateralmente. Se for na fratura intertrocantérica, na linha intertrocantérica, o pé tende a voltar-se medialmente. Fratura incompleta. Nesse tipo de fratura, o osso não é fraturado em 2 partes. Mais comum em crianças, também é conhecida como fratura ou em fissura, uma fratura incompleta. Tá? Então tem um tracinho de fratura aqui pequeno. Você vê que é uma criança, né? As epífises ainda estão separadas, mas tem um tracinho pequeno de fratura aqui. Imobilização por 8 a 12 semanas com gesso e tá refeito o problema. Fratura de grain stick ou fratura chamada engalho verde. Fratura típica que ocorre na criança onde há extrema elasticidade do osso. Um dos cortes quebra e o outro fica amassado, né? Você pega um galho que é verde, quando você dobra ele enverga, mas não quebra. Ele estala, mas não quebra. É o que acontece no osso de uma criança. Então aqui, ó. Ele está fraturado de um lado, mas não está totalmente. O gesso, novamente, também aqui, colocando o gesso, ele volta ao normal. Fratura cominutiva, aquela fragmentada, tá? O osso é estilhaçado ou esmagado no local do impacto, resultando em 2 ou mais fragmentos. Existem 3 tipos de fraturas cominutivas. A segmentar, fratura dupla com 2 linhas de fratura que isolam um segmento distinto do osso. Isso aqui é uma fratura cominutiva, 2 fragmentos de osso. Eu tenho a extremidade, né? A extremidade distal do osso, mas eu tenho um fragmento aqui e um outro fragmento se separou em relação à extremidade do osso. Isso é cirúrgico, com certeza. A fratura é em forma de borboleta, fratura de 2 fragmentos de cada lado, fratura um pedaço e o outro pedaço, de um fragmento principal separado em forma de cunha, que possui semelhança com asas de borboleta, por isso tem esse nome. Olha só. Forma de cunha. Na verdade, essa foi um trauma e o pé girou e fez esse movimento. Com esse movimento, o osso fraturou, um segmento foi para um lado, um pedaço dessa cunha, e o outro se exacerbou. Fratura estilhaçada. A fratura do osso é esmigalhado em fragmentos finos e pontiagudos. Estão vendo um monte de pedacinho aqui, ó? Isso aqui tudo é fragmento que saiu, gente. Isso é tudo uns buracos. Na verdade, também aqui, o que aconteceu? Esse indivíduo aqui, provavelmente, foi colocado parafusos e a placa e ele
fez carga. Fala-se para ele, olha, durante X tempo não pode colocar o pé no chão. E ele vai e coloca a falência da prótese. Aí solta, fica esse monte de fragmentos soltos. Aí piora, porque tem que colocar uma placa maior com mais parafuso ainda. Não tem jeito. Eu tive um caso de um senhor, eu acho que eu já contei essa história para vocês, um senhor de 80 anos que tinha feito uma fratura de terço médio de fêmur. Fratura completa, tá? Devido à osteoporose senil, apesar que o osso dele estava até bom para fazer a colocação da placa e do parafuso, colocaram uma placa com 4 parafusos. O senhor não pode colocar o pé no chão, o senhor vai andar de cadeira de rodas durante 12 semanas. 3 meses. Saiu da casa dele, botou o pé no chão, a prótese soltou. Foi para a cirurgia, colocaram uma outra placa agora com 8 parafusos. O senhor não pode colocar o pé no chão. Saiu para a casa dele, botou o pé no chão, a prótese soltou. Voltou para o hospital, colocou uma placa maior ainda, de 8 parafusos foi para 12 parafusos. Porque aqueles locais ali estão frágeis. Então você tem que colocar mais acima e mais abaixo. O senhor não pode colocar o pé no chão, já é a 3ª vez. Adivinha? Ele colocou o pé no chão. O que o médico fez? Cavalgou o osso, colocou um fio e falou para a família, não tem mais o que fazer. Ele vai ficar com a perna mais curta, vai futuramente ter que fazer uma prótese, um calçado um pouco mais elevado, mas ele vai ficar. E se colocar o pé no chão de novo, não tem mais o que fazer. Eu fiz a última coisa que poderia ser feito. Cavalguei o osso, sobrepus o osso e coloquei fios de platina para tentar calcificar esse osso, mas ele vai ter um membro mais curto que o outro. Tipo de fratura chamada de impactada é provocada por uma força axial, ou seja, no sentido do eixo, faz com que haja uma penetração de um fragmento ósseo dentro do outro. Um osso entra dentro do outro, tá? Eu vi esse um caso de um rapaz que caiu do 3º andar em pé. Além de ele ter mais de 200 fraturas nos pés, ele teve a L4 entrando dentro da L5. Geralmente ocorrem nas transições metafisio-epifisárias, como no colo cirúrgico do húmero ou colo do fêmur e no corpo vertebral, foi o caso. O aspecto radiográfico do traço de uma fratura radiodensidade provocada pelo imbricamento, ou seja, a união, o fusionamento dos fragmentos. Então, você está vendo aqui, na verdade, o olécrano entrou dentro do húmero, entrou dentro do osso. Aí ele tem que ser cortado, retirado, realinhado de novo. E aqui o achatamento da cabeça do próprio rádio. Com o trauma também, o pedaço do rádio, a extremidade dele proximal, quebrou e ele entrou por dentro dele mesmo. Fratura de Colles. É comum em pessoas que já têm um certo grau de enfraquecimento ósseo. Essa é a fratura do vovô e da vovó no final do dia, né? Vovô e vovó no final do dia gostam de lavar a calçada, né? Jogar sabão e jogar água para lavar a calçada. Vovó fica na vassoura esfregando o chão e vovô jogando sabão com a mangueira. E a vovó ali toma um escorregão. A queda com a mão espalmada, tá? Causa esse tipo de fratura. A fratura de Colles é a fratura do terço distal do rádio. Tá aqui, ó. Fratura do terço distal do rádio. Queda com a mão espalmada no chão. Fratura de Smith. É o inverso da fratura de Colles. Uma fratura transversa na porção distal do rádio com o fragmento distal deslocado anteriormente. Nesse caso, esse caso anterior de Colles, ele se desloca posteriormente e esse se desloca anteriormente. O fragmento está aqui, ó. O fragmento está deslocado anteriormente. Abro para perguntas. Alô, estou aqui. Apesar de não estar cobrando hoje a presença, pergunta, gente. Nada? Alguém já sofreu fratura aqui de vocês?
Eu já tive fratura de costela. Eu já tive uma tipo a da Egli no pé. Foi andando na rua, eu virei para trás para ver se o ônibus estava vindo. Quando eu virei para frente, tinha um buraco. Aí eu torci o pé. Aí fraturei o terceiro metatarso. É um movimento torsional, né? Você vê que é um movimento de torção que causou isso tudo. Renan, tu ia falar alguma coisa? Mais alguém teve fratura? A Egg já falou bastante dela. Eu já tive fratura de costela. Pode falar. Vou falar de bravo. Tem mais? Fraturei também. Tem a do dedo, né? Acho que esse é o nome. Anelar não, o outro, do meio das mãos. Dedo médio. Médio. Na bola. Ou o terceiro dedo. O médio. Isso, da mão esquerda. Ele é quebrado. Só que eu não coloquei no lugar, ele é torto. Ele calcificou errado. Eu tenho uma fratura. Quando criança. E também no caso foi a mão mesmo, a parte do antebraço. Então, assim, fiz uma rotação, né? No que eu caí, apoiei a mão no chão, mas, assim, não chegou a quebrar. Deu aquela torcida, assim, no cotovelo, né? Mas, assim, eu mesmo tiro o gesso com poucos dias, assim, era criança terrível, né? Assim, tudo que colocava, eu tirava. Botava óculos, tirava. Botava gesso, eu tirava. Até hoje. Não sou muito paciente, não. Mas aí a cicatrização, a formação do calo ósseo fica torto. Foi o caso do meu dedo da mão, né? Ficou torto, né? Nem sequer foi ver isso, né? Então, assim, ele foi ficando, aí o médico, ela tá quebrada. Eu falei, agora é só uma cirurgia. Eu falei, não, ele tá mexendo, ele tá bem, não vou fazer cirurgia nenhuma, não, vai ficar assim mesmo. Foi o caso. Eu tive uma fratura de costela jogando bola. Caí de lado, fiz uma fratura na costela. Aí fui direto pro hospital, fizeram um raio-x, e o médico falando que não tinha fratura. Eu falei, tem. Não tem. Eu falei, tem. Eu escutei o estalo, doutor. Aí quando ele mostrou o raio-x, eu mostrei para ele, olha aqui a fratura aqui, ó. Uma fratura incompleta. Bem na 8ª costela, do lado direito. Aí como é que você confia, às vezes, num profissional desse? Você que tem que mostrar para ele que tá problema. Né, você tem que mostrar para ele que estava fraturado, né? Você tem que mostrar para ele que estava fraturado. E ele que foi te atender. No meu caso, eu mesmo, por conta própria, eu tive que bater um raio-x para poder ver se realmente estava calcificando, se os ossos estavam alinhados e tal, porque o próprio profissional não pediu isso, né? Tem um amigo que trabalha na clínica, ele foi e falou assim, poxa, tá legal, tá alinhado, só evita, né, forçar e tal. O próprio ortopedista não pediu, nem sequer olhou para o meu pé, não pediu para tirar a bota, né, para poder ver. Estava todo roxo ainda na época, muitos vasos, né, rompidos, então, microvasos. Então, assim, muito roxo e ainda estava muito inchado. E nem sequer para pedir para olhar ou para bater um raio-x, né? Falei, poxa, como é que pode isso? Que profissional é esse? A importância, principalmente as senhoras senhoritas futuras, o que acontece é que vocês têm que ter muito cuidado, a partir dos 40 anos, de fazer a densitometria, porque a queda do estrogênio circulante causa uma deficiência da formação do osso. E para chegar numa osteopenia, uma osteoporose, é muito fácil. Então é importante, até a orientação para vocês mesmos e outras pessoas, que estejam fazendo, pelo menos a cada 6 meses, uma densitometria, para saber como é que está a saúde dos ossos. Tá? Principalmente as pessoas que não têm o hábito de tomar sol, as pessoas que não têm o hábito de atividade física e alimentação inadequada. Então, tudo isso são fatores predisponentes e predispõem à deficiência de cálcio no nosso organismo. Mesmo sabendo que nós formamos 17 esqueletos no nosso corpo. É a quantidade de cálcio que nós produzimos durante a nossa vida. Mesmo assim. Ô, senhor Calabresa, o senhor não caiu entregando pizza, não? Eu já fissurei, já tive uma fratura no dedão, falange. E ela quase... Foi entregando pizza ou não? Não, eu chutei a porta da casa. Chutou a porta de casa. Tá, ficou com raiva e deu um chute nele. Não, eu saí lá, eu entrei correndo, aí eu chutei ali, saí rolando. Aí eu fui pra escola assim mesmo no dia seguinte, morrendo de dor no pé. Aí a mãe falou assim,
quer saber? Vou falar que você se machucou aqui na escola. Aí foi, acionou o seguro, a gente foi para lá. E eu descobri que eu quase partiu a falange no meio. Certinho, assim, na horizontal. Mas ele falou, se cortasse mais um pouquinho, ia ser fratura completa. A tal da fratura incompleta, né, que você teve, no caso. Mais alguém com histórico de bicando cadeira, bicando mesa, acorda de noite para acertar a geladeira e dá um chute na mesa? Quem mais? Eu tenho uma fratura luxação no meu dedo médio, esse dedo aqui. Jogando tênis de mesa, eu jogava, eu era federado no Tijuca Tênis, eu quando for bater na mesa, meu dedo bateu, ficou aquela história do ponto fixo, ponto móvel, né? Esse dedo dobrou ao contrário, veio para cá. Ficou 90 graus ao contrário. Aí eu senti um estalo, eu mesmo puxei, botei no lugar, já fui direto para o médico, fez o radiografou, tinha uma fraturazinha muito pequena, imobilizou logo, acabou o problema. Mas mesmo assim ele engrossou um pouco. Mas eu tenho toda a mobilidade, nenhum problema, nível de mobilidade, tenho todos os movimentos, força, nenhum problema. Mas o que aconteceu comigo foi... Agora, entorse eu já tive 3 vezes no pé direito e 4 vezes no pé esquerdo. Isso já aconteceu já no tornozelo, já 7 vezes comigo já. E dói muito mais do que a fratura. A entorse dói muito mais do que a fratura. Ok? Nenhuma dúvida mais, gente? Então, a semana... Oi. Fala, Isabel. Mas aí não é sobre fratura, é sobre... Sim. Sobre? Eu torci... Sobre entorse. Tá. Eu torci meu tornozelo com 15 anos. Eu tenho 37 hoje. Essa praga ainda dói. Sim. Eu engessei a perna duas vezes. O médico passou aqui, eu lembro que foi 15 dias, eu fui no hospital, mais 15 dias de gesso. Aí fiquei total de 30 dias. Só que mesmo assim, até hoje, dói. E tem dia que, dependendo de como eu pise, me incomoda bastante. Eu te aconselho um tratamento na piscina. É a melhor coisa. Entorse, luxação, melhor tratamento é dentro da piscina. Excelente, vai ter um resultado bacana. Você não faz impacto, que a carga do seu corpo não está diretamente sobre a extremidade, né, lá no seu pé. E tem 1000 exercícios que você pode fazer dentro da piscina. Muita coisa. E você vai ter uma melhora, com toda certeza. Entendi. Tá bom? Eu até fiz uma pergunta lá no meu trabalho se tem... Eu tive contato com uma fisioterapeuta, ela até falou que eu comprar aquelas fitas elásticas que é Teraband. Sim, também pode. Para fazer uns exercícios. Também pode. Ou usar uma tornozeleira, né? Uma tornozeleira também, às vezes, dependendo do dia que você esteja sentindo mais ou menos, uma tornozeleira de neoprene seria uma boa. Pressão média. Existe tornozeleira de pressão baixa, média e alta. Média tá bom. Entendi. É legal. A tornozeleira eu nunca fiz uso, não. Não, depois que o período foi avançando, eu fui entendendo um pouco mais. E também, na época, eu botei gesso, mas fiz fisioterapia, né? Também, né? Isso deve ter ajudado para ficar do jeito que está hoje. É possível, é bem possível. É o caso da Egli. A Egli foi deixando um pouquinho, agora começou a fazer o tratamento e está sentindo melhor. Com 3 sessões, ela está sentindo muito bem. Né? Então, gente, não vou passar trabalho essa semana, tanto na disciplina anterior, como essa disciplina, essa semana não tem trabalho, tá? Apesar da aula, que eu falei, não ia cobrar presença, mas também não vou cobrar trabalho essa semana, só a partir de semana que vem, depois do feriado. A gente vai ter um feriado agora, dia 12, por isso que eu quis dar aula hoje, e perguntaram se eu ia dar aula na semana de prova. Primeiro que eu não estou dando prova, estou dando trabalhos. E se a gente ficar sem aula hoje, a gente vai ficar praticamente 3 semanas parado. Então, semana que vem a gente não tem aula, só na outra semana que vocês vão ter aula novamente comigo. E se contar e botar no papel, só temos mais 6 aulas só. Só temos mais 6 aulas só. Ainda tem outro feriado ainda. 6 aulas só. Já o feriado do dia 19 é geral? Que 19? Bom, lá no meu trabalho nós fechamos a agenda que era feriado do comércio. Ia fechar tudo em São João. É só em São João? Faculdade ou não. Geral? Faculdade não. Faculdade não é comércio, não é considerado comércio. Não, sim. É igual o nosso trabalho. Eu trabalho em consultório. Também não deveria fechar. Vai fechar porque vai ficar tudo deserto. Sim.
Mas tem um feriado agora, dia 12, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança, e tem um feriado de finados, cai tudo na segunda-feira. Você vê que eu estou tentando juntar duas coisas para ter uma aula só. Numa aula só, estou juntando duas coisas. Semana que vem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, depois do feriado, para que vocês tenham tudo, senão o feriado que atrapalha a gente às vezes um pouco. Professor, quanto os meus trabalhos, estou terminando, estou tentando fazer, tá? Não tem problema. Você entrou depois, tinha um problema quando foi feita a sua matriz, não há problema. No caso, você já conversou comigo. São casos especiais. Tá bom? Não há problema não. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Tranquilo. Gente, mais alguma dúvida? Lembrando que a qualquer momento vocês podem ir lá no Zap, fazer uma pergunta, dúvidas, pode ser no particular, pode ser no grupo. Não há problema algum, tá? Sejam sempre à vontade. Ok? Notícias da Covid hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós só tivemos até o momento 8% da população mundial que foi infectada diretamente ou indiretamente. Ou seja, dos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, nós temos próximos a 600 milhões de pessoas que foram infectadas. Os demais ainda não aconteceu nada. Concluindo, a segunda onda está por aí. Cuidado. Tem muita gente que está brincando com a coisa. A gente não acredita, acha que é mentira, acha que não vai acontecer. Eu tenho um colega que já pegou pela 3ª vez. E cada vez que ele pega, o pulmão dele fica pior. Até que chega uma hora que entra em falência. Tá bom? E são as pesquisas que a gente escuta, lê, fica escutando as coisas e fica lendo. Ok, gente? Continue se cuidando. Um grande abraço. Bom fim de semana. Outra até sexta-feira, a quem faz aula comigo em fisioterapia reumatológica. Beijo no coração de todos e bom descanso. Boa noite. Beijo, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.